Estamos aqui de volta para mais um O Perito Podcast. Para você que não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje temos uma convidada especialíssima aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O nosso tema de hoje é obras em grandes edifícios. Antes de apresentar nossa convidada, quero lembrar para vocês, se você gostou do programa, dá uma curtida, se inscreva no canal e se você quiser receber notificações sempre que tiver alguma novidade, clica aqui no sininho. Enfim, a nossa convidada, a Priscila Aguiar, da Ideal Síndicos. E aí, Priscila, tudo bem? Tudo bem, Ansel. Olá a todos. Quero agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui com você, é uma honra. Priscila, eu já tenho convidado vocês há muito tempo, a gente nunca conseguiu conciliar agendas, essa aqui é a verdade, né? Agenda bem corrida. Não, eu também estou bem contente de ter aqui, porque você, eu acho, tem uma experiência fantástica. Eu conheço a Priscila já há 3 anos praticamente. A Lank desenvolve um trabalho no condomínio que ela é síndica, um condomínio muito grande que eu achei que se encaixa perfeitamente ao que a gente vai discutir aqui hoje. Priscila, fala um pouquinho da Ideal, fala do condomínio que você administra, esse que é o principal, eu sei que tem outros. Vamos lá. A Ideal Síndicos surgiu em meio a essa questão, né, de conflitos onde eu trabalhei ajudando algumas coisas no condomínio. Eu falei, poxa, tá aí um nicho de mercado, que já trabalhava no setor imobiliário, né, pra gente inserir. E aí eu me especializei, síndica profissional pela Gabor, fiz todos os módulos até especialista. Montei a empresa Ideal Síndicos, que é uma empresa de sindicatura, né, profissional, e comecei na gestão de condomínios e condomínios grandes, graças a Deus. Hoje eu tenho na minha carteira 3 condomínios, o menor deles tem 450 apartamentos. Tenho esse imenso condomínio, são 2.380 apartamentos. Quantos? 2? São 2.380 apartamentos. É considerado um dos maiores da América Latina, porque é um CNPJ só para tudo. Então, eu sou síndica de todo o condomínio, não tem outros síndicos. E tem mais um também de 1.792 apartamentos. Você tem, então, perto de 5.000 fábricas de encrencas, confusões e BOs, né? Pois é, eu acho que dá cerca de quase 20 mil moradores no total de todos. Só esse de 2.380 apartamentos, eu tenho cerca de 10 mil moradores. 10 mil é uma cidade. Que chamam de síndico ou de prefeita? Agora, esse condomínio que nós estamos falando, que é o único Guarulhos, né? Sim. Onde eu trabalho lá, desenvolvo um trabalho já fazem 2 anos e meio, 3 anos, né? E o que me impressionou muito foi a obra que a gente fez agora, quer dizer, você fez, eu supervisionei, né? Que me impressionou muito pela maneira como as coisas foram organizadas, mas vamos falar isso aqui um pouquinho para frente, tá? Sim. Bom, a primeira pergunta que eu te faço, quando a gente decide fazer uma obra grande num condomínio gigantesco como esse, o que a gente tem que levar em conta primeiro? Primeiro a gente tem a decisão de faz ou não faz, né? Sim. Como é que é esse processo de você levar para essa massa condominial a necessidade de fazer? Obra na fachada é algo perceptível, né? Porque os anos vão se passando, a fachada do prédio vai ficando feia, isso todo mundo consegue ver. E aí começa a ver na necessidade também, começa a ter problema de infiltração dentro das unidades, mofo, essas coisas, então vai chegar nesse ponto que precisa ser feita alguma coisa. E a responsabilidade do síndico também é zelar pela manutenção dos condomínios. Então a gente já começa a ver por isso, a fachada já está deteriorada, está acontecendo muito problema. Começa a levar isso para os moradores. Olha, também tem a questão do prazo que a gente tem para fazer uma obra. Em São Paulo mesmo tem a obrigatoriedade no município de cada 5 anos. Em Guarulhos já não tem essa obrigatoriedade. Mas, assim, o condomínio já estava com mais de 10 anos. Então, a fachada já estava numa situação que não tinha mais o que fazer, né? E aí é onde a gente faz o quê? A inspeção do que precisa ser feito. Só que tudo isso tem que ter um acompanhamento de um profissional para não se aventurar em uma solução que não seria. Não, isso lógico. Né? Agora, no único,
tinha um problema, que havia uma questão, uma demanda jurídica, Sim. judicial contra a construtora e que envolvia as fachadas também. Então, até certo ponto, você não podia nem mexer nelas porque você está mexendo com a prova do que você quer demonstrar judicialmente, né? Então, eu acho que também por isso que as coisas se arrastaram por 10 anos. Você não podia mexer. Porque estava aguardando a perícia judicial, enquanto não Isso. tinha a perícia, porque lá a construtora não fez a impermeabilização das fachadas, porque ela é monocapa. Então, naquela época, eles não fizeram, e isso acabava dando muito problema de infiltração nos apartamentos. E aí, o condomínio entrou com processo judicial contra a construtora por várias coisas, inclusive a Lank que fez. Então, você me conhece há 3 anos, mas que você conhece o condomínio já tem mais tempo. Ajudou a fazer a vistoria, né, da perícia judicial. Tivemos êxito no processo, graças a Deus, graças a todo o trabalho que foi feito. Mas nós não podíamos fazer nada na fachada enquanto o perito judicial não fizesse a enquanto não fosse homologado o laudo pericial. Exato. Mas aí aconteceu uma coisa também interessante, que o processo teve êxito, está em fase de recurso, mas a gente ganhou, vamos dizer assim, só que o dinheiro não saiu ainda. Exato. Então, houve uma iniciativa do condomínio para que fizesse a obra antes, né? Sim, antes de sair a verba, porque isso estava ficando insustentável a situação. Porque os moradores estavam sendo prejudicados e automaticamente querendo fazer o quê? Processar o condomínio, porque eu estou tendo problema dentro do meu apartamento. Então, isso ia virando uma bola de neve. Então, chegou ao ponto de estar insustentável, nós levamos para os moradores. Olha, o prejuízo financeiro para o condomínio pode ser muito maior se a gente não fizer nada, já que foi feita a perícia, já homologou, né? Então, levamos essas alternativas para os moradores. Então, você falou um negócio muito importante. Quando eu digo assim, o que motiva a iniciar um processo de obra? Você falou agora. Isso, se eu não fizer isso, eu posso ter um prejuízo muito grande para o condomínio maior, pelo que vem por trás de uma ação não feita. Exatamente. E aí, Priscila, você falou do fato que as fachadas não eram impermeabilizadas e que era só uma monocapa, era uma pintura em cima do bloco, muito... A monocapa é como se fosse aquele quartzo, né? Aquela areirinha que passa assim em cima do bloco e tudo ficou assim mesmo. Isso. E aí, a gente iniciou um processo de decidir o que fazer. Se era aplicar outra monocapa, se era pintar, se era remover. Você lembra disso? Sim, é muito importante isso. Eu falo, contratação de um engenheiro, de uma equipe especializada para ver qual tipo de solução para aquela fachada. Nós fizemos até testes, né? Teve empresa que falou que era só aplicar o hidrofurgante, lavar a fachada com cloro, tudo, tirar aquele excesso da sujeira, depois passar o hidrofurgante só para ajudar a impermeabilizar, que a fachada ficaria como nova. Só que a gente viu que era um trabalho que em pouco tempo já ia ter que executar novamente, o valor alto, que seria o investimento. Então, quais seriam as outras soluções? Vamos literalmente pintar por cima da monocapa? Foi quando a gente fez todo aquele trabalho de ver as etapas que precisariam ser feitas. Tratamento de trinco-fissura, lavagem, impermeabilização, quantas demãos de pintura. Só que tudo isso foi feito através de um acompanhamento de um profissional. No caso, Alan, que nos ajudou muito nesse ponto. Então, o que eu acho muito legal é o que a gente fez aqui, porque a gente tinha primeiro campo para trabalhar, o condomínio é grande, tinha muitas fachadas, então os testes a gente podia escolher em qual fachada, de qual torre a gente ia poder fazer o teste, né? E a gente chamou as empresas, veio o Souvenir, veio o Quartzolite, veio esse, veio aquela, enfim. Fez teste até das marcas das tintas, até qual que ia escolher, se era qual foi da empresa, qual tipo de cor. A gente fez teste com hidrofurgante, viu que até impermeabilizava, mas não ia dar muito certo para a quantidade de torres lá, não ia ser muito bom esse tipo de trabalho. Para você que não sabe, hidrofugante é um produto que se aplica na superfície já pronta, que ela é um repelente de água, tá? É como se fosse uma camada de gordura que a água não vai penetrar, vai escorrer para baixo. Esse é o hidrofugante que a Priscila está falando. E a gente tinha muitas sugestões de, não, vamos pintar o hidrofugante, até por conta de um fabricante hidrofugante que foi lá, eu faço teste gratuito e não sei o quê. Né? Quando vem um tamanho de condomínio igual aquele, né, as pessoas já deslumbram, né, tudo aquilo. E aí fazem várias promessas, falam vários tipos de soluções, mas tem que ser muito bem estudado, muito bem verificado. Para ter noção, né? Lá nós recebemos 39 propostas para fazer o tratamento da fachada, fora essas também de aplicar o hidrofurgante. Então foi assim, praticamente uma licitação mesmo que foi feita. Uma coisa que vocês não sabem é que esse condomínio, que são 17 torres,
ele foi entregue pela construtora em 5 fases, então você tem acho que um subsíndico em para cada fase. São subcondomínios. São subcondomínios. Mas é tudo junto, não tem nenhuma separação. Não, por isso eu entendo. Tem um CNPJ só eu lá. entendo. O que eu quero dar uma ideia da dimensão de pessoas que estão nesse processo. Então, aí tem a síndica, tem os 5 subsíndicos dessas fases. E eu posso ter até 35 conselheiros. E até 35 conselheiros, 7 por fase. Sim. Mas não tem tudo isso, mas pelo menos Sorte sua que não tem. Mas já chegou esse ponto. Já chegou a ter bastante gente. E assim, hoje tem menos, tem cerca de 20 pessoas no conselho, mas ainda são bastante. O ponto que eu quero chegar, Priscila, é que com tantas pessoas assim, evidentemente surgem muitas ideias para tudo. Uhum. Você tem... Os palpiteiros também. Palpiteiros também. E agora, com tantas opiniões diferentes e de pessoas que fazem parte da administração também, o conselheiro ou o subsíndico não tem tanta força como o síndico, mas ele também faz parte daquele grupo, né? Como é que se concilia essas opiniões sobre o que fazer nas obras? Como é que... O mais importante é o que eu falei, o respaldo técnico, porque tem muita gente assim que acaba dando palpite daquilo que acha, mas exatamente não sabe o que está falando ou o que tem que ser feito. Então, quando você tem um laudo, um respaldo técnico, olha, são essas etapas, vamos fazer dessa forma, assim que fica melhor para o condomínio, então tem que ter todo aquele estudo, porque aí quando vem aquele palpite, olha, eu acho, tem que fazer assim, não é eu acho. A gente tem um estudo técnico que foi feito e isso aqui que é necessário. Aí você já coloca por terra alguns tipos de perguntas que às vezes são descabidas. E você acha que a atitude que eu tive, por exemplo, no Único, de comparecer nas assembleias, comparecer nas reuniões, ajudou? Isso é fundamental. Porque nós fizemos várias reuniões até chegar ao ponto da assembleia, né? Então foi fundamental todo o acompanhamento, tirando dúvidas, trazendo todos os tipos de soluções. Isso fez toda a diferença. Mas também é importante você ter um técnico, né, que não se incomoda de levar a cacetada dos outros também, né? Porque que seja participativo e também não leve pro coração, porque senão sofre. Não, porque acaba virando interrogatório, né? Sim, porque sim. Né, você tem que se virar nos 30 para responder tudo aquilo e explicar o porquê das coisas. E o principal... É o que você falou da parte do eventual prejuízo. É o que vai acontecer se não fizer, o que vai acontecer se tomar uma decisão errada, for por um caminho que não é o melhor, e assim por diante. Aquilo. Não fazer te torna uma dor de cabeça enorme. E fazer também, se não fizer certo, vira uma dor de cabeça enorme. Das duas formas. Priscila, na hora de você... levar esse assunto para o teu grupo de conselheiros, subsíndicos, etc., você vai encontrar muitas opiniões diferentes. Você tem a sua. A princípio, você vai tentar impor a sua, até para botar uma ordem, um caminho. Isso não quer dizer que você não possa mudar se aparecer uma outra evidência e tal. Então, você vai precisar conciliar a opinião das pessoas para poder formar uma opinião única. Como é que é esse processo? É fácil? Lidar com o ser humano é um pouquinho complicado, né? Principalmente porque as pessoas têm opiniões bem diversas. Mas graças a Deus, assim, eu tenho um trabalho bem participativo do corpo diretivo lá. É um corpo diretivo grande e eu incentivo eles a participarem. E por ser um condomínio muito grande, poder ter um corpo diretivo tão grande, nós lá temos até um regimento interno do conselho, do corpo diretivo. É mesmo? Para conseguir conciliar bem as reuniões. Então, toda reunião é com pauta, né? Temos que seguir a pauta. Discussões acaloradas não são aceitas, porque você pode ter o risco de perder o seu cargo por causa disso. Então, a gente sempre consegue fazer reuniões super tranquilas lá. E aí, levar a ideia, por exemplo, fachada. Poxa, é algo que envolve uma obra grande, valores também grandes. Então, como que a gente tem que fazer? Levar para todo mundo pensar no quê? Tem a necessidade, isso é inevitável, tem que fazer. Como nós vamos fazer? Como que vai ser o investimento financeiro disso? Levar esse assunto para uma reunião única, não misturar vários assuntos para não virar bagunça. 2 perguntas. Primeiro, e você tem respeito ao regimento? Eles observam mesmo? E se você fala assim, olha, o que você está falando é contra o regimento, não. Eles respeitam essa posição? Então, eu nunca precisei, assim, efetivamente, em situações graves, aplicar o regimento interno. Poucas situações foi de desrespeito, sabe? Quando alguém perde a linha, acabou xingando alguém. Acontece que lá tem um limite de reuniões que você pode faltar. Então,
tempo, assim, às vezes acontece das pessoas já terem faltado em algumas reuniões e a gente não colocar em prática porque as pessoas têm os seus problemas pessoais, mas tem um pouquinho compreensível nisso. Mas, assim, o desrespeito é o que a gente leva a ferro e fogo, mas, graças a Deus, é controlado, digamos assim. Nunca chegou a esse ponto. Chegou só umas 2 vezes. Foi necessário, nesse tempo todo que eu tô de gestão lá, só umas 2 vezes. E a outra pergunta é a seguinte. Você pessoalmente, tá? Não vou dizer a Priscila a pessoa, não a Priscila a síndica. Prefere lidar com grupos grandes e como se você fosse a presidente da Assembleia, da Assembleia Legislativa, ou prefere grupos mais reservados, onde você pode conversar mais tete-a-tete, essas coisas assim? Sou suspeita de falar, né? Com condomínios tão grandes assim, eu gosto de lidar com grupos maiores. Maiores? Sim. Opiniões. Ouvir todas as opiniões. Vamos chegar a um parâmetro aqui. Vamos filtrar o que for bom e vamos chegar no resultado. Eu prefiro grupos grandes. Eu acho que você tem um pouquinho do que eu tenho. Sabe por quê? Quando eu vou, por exemplo, falar numa assembleia, algum assunto que me perguntaram e tal, e eu sinto que foi legal, que eu agradei, que as pessoas entendem, que eu consegui passar a minha mensagem, me dá uma satisfação assim interior muito boa. Eu acho que você tem alguma coisa parecida, quando você consegue, de repente, mostrar o teu ponto de vista e as pessoas te respeitarem pelo que você está falando. A gente se sente muito bem. Né? Eu até estava falando isso antes de começar a gravação, que eu falei, nossa, às vezes é mais fácil lidar com uma assembleia cheia de gente do que estar aqui falando assim no microfone, conversando com você, que eu fico mais nervosa. É porque do lado de lá da câmera tem muito mais gente do que numa assembleia, né? Mas não pode pensar assim. São pessoas interessadas naquilo que a gente está falando também. Sim, porque também, se não tiver interessado, já tinha desligado. Verdade. É por aí. A pergunta de hoje vem do Pércio Matias, que é um síndico em Arujá. Ele fala assim, mestre... Opa, me chamou de mestre, é mole? Mestre, meu condomínio tem 5 blocos de 6 andares. Estou tentando emplacar a retirada dos telhados para aproveitamento das lajes, mas está difícil. Você é contra ou a favor? Aí, Pércio... Depende muito da situação que você tem, tá? Eu vou te dar algumas vantagens sobre ter um telhado. Isolamento térmico é o principal. Se você for tirar o telhado, os apartamentos que ficam debaixo dessa laje, que vai ser laje de cobertura, se não tiver um isolamento, eles vão sentir muito calor, vão ter problemas. E a impermeabilização também tem que ser muito bem feita, porque senão qualquer goteira vai para a cabeça deles. A vantagem de você tirar é que você passa a ter uma área aproveitável. Você pode fazer uma área de lazer, um solarium. De repente você faz academia em um, faz uma sala de jogos no outro. Sei lá, tô chutando. Então você pode aproveitar aquela laje. Então há prós e contras. Agora, o essencial é você cuidar da parte técnica para que você não tenha problemas. Pegar uma boa assessoria, pegar um arquiteto que vai te dar uma boa e racional utilização daquele espaço e um engenheiro para te dar todas as condições que você tem que tomar cuidado para executar essa obra. Para a questão de alteração de projeto, né, também, porque ele está acrescentando uma área de uso no condomínio. Que ele quer aproveitar a laje, mas ele não colocou aqui especificamente para quê, né? Tem essa questão. Muito bem lembrado. A Priscila está comentando aqui que se você está mudando a destinação de uso de uma área comum, você precisa ter isso aí aprovado em assembleia, tem que ter uma coisa muito bem embasada na parte legal do condomínio para que você não tenha depois problemas pela iniciativa ou os síndicos futuros, o próprio condomínio ter algum tipo de problema assim. Verdade. Espero ter respondido a sua pergunta, Pércio. Boa sorte aí com seus telhados, tá? Então, Priscila, a gente também tem a ideia parecida com relação ao telhado, que pode ser bom, como pode não ser, e tem lá seus problemas, né? Pois é, pode ser uma tremenda dor de cabeça, se não souber o que está fazendo. Priscila, obrigado por ter participado desse primeiro bloco, foi muito legal, muito instrutivo, e chegamos ao final. Espero você para a continuação desse nosso assunto sobre obras em grandes condomínios. Se você gostou, dá uma curtida, clica lá no joinha, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e clica no sininho para receber notificações. E até a próxima!